Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, terça-feira da oitava de Páscoa, dia 2 de abril, está em João capítulo 20, versículos de 11 a 18. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Meus irmãos, nós com grande alegria estamos no tempo pascal e dentro dessa semana importante que é como se fosse um dia só, que é a oitava de Páscoa. É como se todos os dias fossem o domingo de Páscoa. Por isso que, por exemplo, na antífona de aclamação ao Evangelho, todos os dias nós cantamos ou rezamos ou meditamos: Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Por quê? Porque é como se fosse o domingo de Páscoa. E no dia de hoje, aliás, nesses dias do começo do tempo pascal, que vai durar 50 dias até o Pentecostes, nós estamos acompanhando nos evangelhos o ressuscitado se encontrando com várias pessoas. Isso para nos ensinar, em primeiro lugar, que a ressurreição ela é uma experiência vivida por nós a partir de um encontro. O ressuscitado, ele vai ao encontro. Ele quer ir ao encontro. Ele quer ir atrás daqueles corações que estão tristes, que estão desamparados, como é o caso, por exemplo, de Maria Madalena no Evangelho de hoje. Vamos lembrar o que é que aconteceu logo antes do que é relatado no Evangelho de hoje. Maria Madalena foi até o túmulo, com os perfumes para poder cuidar do corpo, que era costume da época, só que ela chegando lá, vê que está vazio, e aí vai chamar os apóstolos. Pedro e João, discípulo amado, vão apressadamente até lá. João deixa Pedro chegar antes. Pedro entra, vê que o sepulcro está vazio, está ali só o sudário, ou seja, os tecidos usados para enrolar o corpo de Jesus. João entra, vê a mesma coisa, e depois os dois vão embora. E Maria Madalena fica lá e começa o Evangelho de hoje. Ela está sentada do lado de fora do túmulo, chorando, muito triste. E aí ela inclina de novo a cabeça para dentro do túmulo, como quem diz assim: meu Deus, será que ele desapareceu mesmo? Será que eu posso encontrar alguma novidade? Porque eu já olhei esse sepulcro, Pedro já olhou, João já olhou, e o sepulcro está vazio. Mas é interessante que mesmo que ela estivesse triste, chorosa, mas havia dentro dela ainda alguma esperança. Isso é simbolizado por esse gesto de inclinar de novo a cabeça para olhar dentro do túmulo.
O túmulo até então para ela era símbolo de fracasso. Depois, no cristianismo, o túmulo vazio passa a ser sinal de ressurreição. Cristo venceu a morte, por isso não está mais no sepulcro. E Maria Madalena, com aquele pouquinho de esperança que ela ainda tinha, que muitas vezes, pessoal, o que nos falta. Às vezes, a gente precisa de um pouquinho só de fé, um pouquinho só de esperança para olhar de novo para aquele túmulo vazio, para olhar de novo para aquela situação e enxergar algo diferente. Não desistir. Foi isso que Maria Madalena fez. Chorou, sim, percebeu as suas fraquezas diante daquela ausência, mas ela não desistiu. Lembra muito aqui o livro do Antigo Testamento, Cântico dos Cânticos, daquela amada, aliás, daquele amado que não desiste da sua amada. Aqui é a amada que não desiste do seu amado. E espreita, olha de novo e tem alguma esperança, quer entender. E quando ela espreita novamente, olha de novo para dentro do túmulo, ela vê 2 anjos vestidos de branco. Um na cabeceira e outro aos pés do lugar onde estava anteriormente o corpo de Jesus. A gente pode entender isso aí, por exemplo, como o Antigo e o Novo Testamento. Ambos são preparados para falar da ressurreição de Jesus. A gente pode olhar para isso também, um que está à cabeça, o outro aos pés, e dizer é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega, para dizer que no princípio e no fim de todo o anúncio cristão, de todo o anúncio da Sagrada Escritura, está a ressurreição de Jesus. Porque se ele venceu realmente a morte, se ele venceu realmente o mal, se ele venceu realmente a indiferença, o pecado, nós podemos colocar toda a nossa confiança nele e saber que nele nós somos desde já mais do que vitoriosos sobre o pecado, a morte, sobre a indiferença e tudo aquilo que faz a vida às vezes ser triste e ser sem esperança. Maria Madalena vê aqueles 2 anjos, não entende direito e perguntam, olha, aliás, eles perguntam para ela, mulher, por que choras? E aí ela, certamente sem entender nada, ela olha para trás e vê um outro homem que era Jesus, mas ela não sabia que era Jesus, ela acha que era um jardineiro, e que é uma coisa muito bonita, porque lá no Antigo Testamento, tudo começou no jardim, lá onde Deus colocou Adão e Eva. Naquele jardim houve o primeiro pecado. Eva teve o contato com a serpente, conduziu Adão ali, Adão consentiu, e os 2 pecaram, se afastaram de Deus. Jesus agora se apresenta como um jardineiro, como alguém que, olha, Adão e Eva não cuidaram do jardim como deveriam, pois eu me fiz homem para cuidar do jardim que vai gerar ressurreição, vida nova, salvação. Maria Madalena vê Jesus como um jardineiro sem entender. E ele pergunta, mulher, por que choras? E ela pergunta, olha, foi o Senhor que, aliás, ela diz, foi o Senhor que tirou o corpo dele daqui, me diga que onde o Senhor deixou, eu vou pegar. Oh, meu Deus, é muita fé, é muito bonitinho aqui, porque é um corpo de um homem já formado, e ela sozinha, mulher, ia pegar aquele corpo, trazer de volta, mas isso é um coração apaixonado. É um coração que não olha tanto assim para os parâmetros humanos. Ela só quer amar, mas ela está aparentemente impedida de amar. Aparentemente. Porque até então as perguntas para ela eram, mulher, por que choras? Os anjos perguntaram. Depois, mulher, por que choras? Jesus, jardineiro, perguntou. Até que Jesus finalmente a chama pelo nome, Maria, como ele certamente sempre se referiu a ela. E ela se refere a ele como certamente ela sempre se referia, Rabuni, que quer dizer mestre. Ou seja, o ressuscitado, ele começa já aparecendo no Evangelho, querendo ir ao encontro. Ir ao encontro daquela mulher de quem ele já havia tirado 7 demônios. 7, o número da perfeição, tirado demônio, ou seja, uma mulher que estava completamente imersa, entregue ao mal, completamente abandonada, completamente na miséria em todos os sentidos. Quando Jesus a encontrou, ela estava com 7 demônios, ou seja, ela estava na pior situação possível.
no pior grau de abandono, de desprezo, de maldade, de perversidade, de tudo aquilo que é ruim. E aquela que foi profundamente amada por ele, ela se alegra por reencontrá-lo. Rabuni, mestre, ressuscitado, ela o encontrou. Ela que tinha o coração tão cheio de gratidão, por isso certamente não desistiu dele. Quis ir lá assim que pôde, no domingo de madrugada, de manhãzinha, antes do sol aparecer. Ela quis ir porque amava muito. E o ressuscitado viu aquele coração pesaroso, e quis aparecer para ele. O ressuscitado é assim. Ele quer ir ao encontro. E se apresentou como um jardineiro. Meus irmãos, o nosso carisma nos convoca a sermos configurados ao ressuscitado. Lembremos que o ressuscitado é aquele que está sempre querendo ir ao encontro, especialmente daqueles mais abandonados. Lembre que foi assim que ele encontrou Maria Madalena. E ele ressuscitado quer ir ao encontro, e quer ir ao encontro dela. O ressuscitado se apresenta como um jardineiro, ou seja, quem quer cuidar, fazer aquilo que Adão e Eva não souberam fazer. Quer restaurar tudo, quer trazer de volta a beleza. O jardineiro é aquele que tem a delicadeza de saber que você não cuida de cada plantinha do mesmo jeito. Cada uma tem uma necessidade, um nutriente diferente que precisa, uma quantidade de água, de sol. E o jardineiro sabe amar cada um na sua particularidade. Peçamos hoje essa graça ao ressuscitado, de sabermos amar como ele, que quer ir ao encontro e que sabe cuidar dessa diversidade que existe no jardim que lhe foi confiado. Que sabe cuidar e quer cuidar de cada um daqueles que são dele, porque o Pai lhe confiou. Quantos Deus nos confiou? Confiou ao nosso cuidado, ao nosso pastoreio, à nossa evangelização. Saibamos, como ressuscitado, ir ao encontro e cuidar, e chamar pelo nome, e com intimidade, como ele fez com Maria Madalena. Foi essa intimidade que fez com que os olhos dela se abrissem novamente. E foi a partir dessa intimidade que ela se torna a primeira anunciadora da ressurreição. E é interessante que quando ela sai dali, ela vai anunciando não a teoria, não palavras bonitas, não a doutrina, mas aquilo que ela experimentou. Ela anuncia: eu vi o Senhor. E esse anúncio daquele que testemunha o que viu tem muita força. Lembremos disso. Quanta força tem, por exemplo, na nossa evangelização, os testemunhos que nós vemos, aquilo que aconteceu com a gente mesmo. Tem uma força muito grande, porque não é teoria, não são simplesmente palavras bonitas. É o que nós vimos e anunciamos. É isso. É o que nós vimos, as nossas mãos tocaram, os nossos ouvidos escutaram. É isso que nós anunciamos para que a alegria seja completa. A alegria da ressurreição será completa a partir desse testemunho. Testemunho que Maria Madalena faz, restaurando aquela cena da criação, agora nessa nova criação, que é o que a ressurreição representa. Na primeira criação, Eva se deixou levar pela serpente e ainda trouxe Adão junto, que consentiu também. Agora, nessa restauração, o bom jardineiro, que é nosso Senhor, restaura o coração de Maria Madalena, para que essa mulher restaurada vá ao encontro dos homens, os apóstolos, anunciando que viu o Senhor e anunciando tudo aquilo que escutou nosso Senhor ressuscitado dizer. É uma mulher que transmite agora o anúncio da ressurreição. É uma mulher que agora é instrumento de salvação e que nos ensina a termos coragem, um coração ardente de amor, porque quem experimentou a ressurreição não sabe fazer outra coisa senão anunciar e evangelizar. Aprendamos com Maria Madalena, aprendamos com o ressuscitado. Deixemos que o nosso coração seja inflamado para o anúncio da ressurreição, para sairmos de nós mesmos e, como ressuscitado, ir ao encontro cada vez mais e anunciar aquilo que nós realmente experimentamos, testemunhando com a nossa vida aquilo que os nossos olhos viram. E nós podemos dizer, em muitas situações,
nós vimos o Senhor. E é isso que nós temos para anunciar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.